Meus queridos, minhas queridas convidadas especiais para mais esse Conzecast. Ele veio de uma dinâmica de experiência profissional e pessoal com as dinâmicas sistêmicas, que é hoje a técnica com que eu trabalho, é a técnica que eu me auto-aplico para perceber aí aonde estão as minhas lacunas de aprendizado, das minhas anotações pessoais e profissionais para dividir com vocês um tanto mais desse conhecimento. Porque você já sabe, eu sou cientista da minha própria história, transformações incríveis na minha história de vida. E a terapia sistêmica me mostrou isso. E hoje eu trabalho com isso nas minhas dinâmicas pessoais e também com os meus clientes, com os atendimentos dentro da terapia sistêmica, principalmente na análise sistêmica e na dinâmica sistêmica estratégica estruturada. E qual é a alternativa que existe para poder caminhar, comportar-se de maneira mais saudável, de maneira mais funcional diante das situações. Eu vou confessar para vocês algo que é libertador. A gente se perceber antes, identificar essas emoções e se comportar de maneira diferente. Uma percepção, uma anotação que estava lá nesses cadernos e dizia assim: feridas emocionais têm muitos acompanhantes. Elas são todos os referenciais da vida que um adulto deveria relacionar-se, ao invés de comportar-se. Quando eu estudei sobre as feridas emocionais, gente, eu não tinha ideia da quantidade de feridas que eu tinha e muito menos as que existem. E que a gente se relaciona com isso como algo normal. Isso foi normatizado e não é normal a gente viver constantemente com as nossas feridas. A gente não precisa se comportar conforme as nossas feridas. E quando eu estava estudando sobre essas feridas, eu percebi que essas feridas elas têm muitos, mas muitos acompanhantes desde muito cedo. Tem muita história, muita coisa que a gente nem sabe, muitas emoções que a gente desconhece totalmente a origem, né? Na nossa sociedade, de uma maneira geral, a gente não aprende a relacionar-se, a gente não se relaciona com as emoções, a gente se comporta através das emoções. Então, a rapidez e a leveza com que as coisas vão se apresentando para que a gente caminhe pela nossa jornada de vida de acordo com as leis naturais, né? As leis sistêmicas, gente, é um divisor de águas. A gente parece que está vivendo uma nova história de vida dentro da própria vida. Na maneira de falar, na maneira de interagir, na maneira das coisas chegarem, das situações chegarem, parecendo coincidências. Só que precisou-se, né, chegar e dizer, eu aqui, eu preciso de ajuda, né? Então, esse é um comportar-se, né, de maneira mais saudável, para que você deixe de se relacionar, assim como eu fiz, com emoções, pessoas, situações e dinâmicas que não são favoráveis ao fluxo natural da vida. Para mim, mas o que é o fluxo natural da vida? Eu acho que ninguém presenciou ainda um rio voltar para a nascente. O fluxo da vida é isso. É um fluxo sem bloqueios, sem barreiras, aquela água que corre pelas corredeiras de maneira fluida, por onde aquele rio passa, sem transtornos, sem obstáculos.
E se os obstáculos aparecem, a água contorna aquele obstáculo com suavidade. O fluxo da vida significa isso. Quando a gente sai desse lugar, a gente faz muita força para botar a água desse rio correndo, para cima. Então, tá contrário do fluxo natural das coisas. E pensa a mão de obra que dá construir, arquitetar, fomentar um fluxo de um rio para que ele corra ao contrário. Hoje é para te fazer um convite para você olhar para todos esses acompanhantes dessas feridas que existem aí em você, porque você já sabe, eu tô aqui e é só me chamar. Que a gente programa, marca uma entrevista para você entender melhor do que se tratam essas feridas. A Angelita tem jeito de olhar para essas feridas e fazer algo interessante com isso, fazer algo diferente com isso? Tem, gente. E muda tudo o que a gente aprendeu, muda tudo o que a gente viveu. A gente percebe as coisas com mais clareza, amplia a consciência. Você se relaciona melhor com você mesmo, com você mesma. Você simplifica os seus próprios processos. Você simplifica a vida que já é simples de viver, só que com mais clareza. Você passa a entender as coisas de outra maneira, perceber e lidar com essas situações de outra maneira. Então, com o Zcast de hoje, que já passou do tempo, ficou longo demais, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça que o Com Zcast só acontece porque eu te vejo. Até a próxima!